Olá, vamos dar seguimento a essa série sobre fluência. E se você está acompanhando a série desde o início, você sabe que nós já falamos qual é a tríade da fluência e não tem como nós querermos conquistar algo que nós não sabemos por onde começa, qual é a base. Então, por causa disso, se você ainda não assistiu, volta lá no vídeo 1 dessa série para você saber qual é a base, qual é a tríade da fluência. A fluência ela só é sustentada por três técnicas que nós precisamos conhecer. E quando eu falo técnicas, na verdade, são três estruturas básicas que não tem como ser fluente se eu não conheço qual é o ponto de partida da fluência. Nós também quebramos alguns mitos, principalmente o mito de falar como nativo, de ter que morar fora para ter um idioma bonito, e também quebramos aquele mito relacionado ao fator tempo, falar inglês em 6 meses. E aí, é possível? Se você está ainda com essa dúvida, volta lá nos vídeos anteriores que lá eu te conto. O assunto de hoje é exatamente o nosso ponto de partida. Ok, eu quero ser fluente em inglês. Você já conhece a base da fluência. Mas e agora? O que eu devo fazer para chegar à fluência? Eu vou deixar aqui, nesse papo de hoje, as estratégias que você precisa conhecer e praticar para alcançar a tão sonhada fluência. Então, vamos começar do começo. Estratégia número 1, rodeie-se de inglês o tempo todo. Pega o seu celular, passe as configurações das suas redes sociais e de tudo que você tiver no celular para que você seja inserido nesse idioma. Rodeie-se de inglês assista filmes e séries, pode até ter legenda, mas que a legenda seja em inglês. Mais um ponto importante, quando você estiver fazendo a sua lista de atividades diárias, se você tiver uma lista, faça essa lista em inglês. O rodear-se de inglês nada mais é do que se permitir estar envolvido nesse mundo e buscar coisas que nos façam pensar em inglês o tempo todo. Por exemplo, está solucionando um problema com você mesmo, você tem que pensar nas coisas que você tem para fazer, começa a ajustar o seu cérebro para que você pense e reflita sobre as coisas em inglês. Uma outra estratégia também que é importante fazer é, no fim do dia, repasse as suas ações em inglês. O que você fez desde a hora que você acordou à hora que você foi dormir? E aí você pode intercalar. Um dia você repassa essas ações com os verbos no presente, para treinar a estrutura. No outro dia, você treina com os verbos no passado. E aí aqui, esqueça, por exemplo, que você vai falar de coisa que já aconteceu, então que você tem que usar o verbo no passado. Sim, gramaticalmente seria isso. Mas se nós queremos treinar estruturas, essa é uma forma de nós nos rodearmos de inglês o tempo inteiro. Segunda estratégia. Eu preciso entender que falar inglês é uma habilidade. Antes de mais nada, habilidades elas são aprimoradas e elas dependem de treino. Então, se falar inglês é uma habilidade, como que eu aperfeiçoo essa habilidade? Prestando atenção naqueles que se comunicam em inglês. E aí, se eu almejo a fluência, eu almejo falar sem sotaque, eu almejo falar o inglês falado, e quando eu coloco entre aspas, é porque o inglês do livro não é o inglês falado. O inglês do livro não nos ensina junção de palavras. O inglês do livro, ele vai me dar um entendimento sobre entonação, mas essa entonação e ritmo de fala eu só consigo observar quando as pessoas estão falando. Então,
Para aprimorar essa habilidade, é importante que eu busque nativos em situações do dia a dia. E para aprimorar essa habilidade, nos basta assistir programas de TV americano, nos basta assistir filmes e séries atuais. Por que eu falo atuais? Porque o idioma, ele é móvel, ele acompanha a cultura do povo, sim, mas a cultura do momento. Nós já falamos nos vídeos anteriores que as gírias que vovô e vovó usavam não são as gírias que nós usamos. Então, acompanhar o inglês atual, o inglês de agora, nos faz aprimorar de uma maneira mais atual o nosso idioma. Terceira estratégia: desafie-se. Saia da sua zona de conforto. E aqui eu quero que você reflita comigo. Todos nós temos palavrinhas de estimação, tanto no nosso idioma quanto no idioma que a gente aprende. Palavras de estimação são aquelas palavras que a gente usa por repetição. Elas aparecem com frequência. Ou, por exemplo, um determinado adjetivo que eu queira usar. Eu não preciso usar só beautiful para falar que a coisa é bonita. Eu posso falar awesome, amazing, cute, gorgeous. Tudo isso é sinônimo. Então, quando eu falo saia da sua zona de conforto, é isso. Você já tem as palavrinhas de estimação. Faça uma lista de 5 palavras que você usa com frequência. Corre para o dicionário. Busque sinônimos dessas palavras em inglês e comece a fazer substituição. Assim, nós vamos saindo da zona de conforto. Eu também já te disse que o inglês falado, ele é muito simples, assim como o nosso português. Nós não temos estruturas pesadas, prontas para usar no discurso do dia a dia. Não é que não temos, mas nós não usamos, porque a fala ela é simples. Então, quando eu falo desafie-se, você já sabe o que você domina. Mas e o que você não domina? Busque aprender e inserir no seu dia a dia aquilo que você não domina. Vocabulário de computador, vocabulário de carro, de bicicleta. Você gosta de andar de bicicleta? Olha para a bicicleta. O que na bicicleta você não sabe o nome? Sabe falar pedal em inglês? Sabe falar corrente? Freio? Sabe falar guidão? Então, essa é uma forma de você sair da sua zona de conforto e se desafiar o tempo inteiro. A estratégia número 4, ela está ligada à estratégia número 3. A estratégia número 4 é pratique. E aí, quando você sabe que você tem aquelas palavras de estimação, a partir do momento que eu saio em busca dessas novas palavras e coloco no inglês que eu falo, eu estou praticando. Lembra o exemplo da bicicleta logo atrás? Toda vez que você for pegar a sua bicicleta para sair e você for colocar a mão no guidão, fala em inglês, passeia pelas partes da bicicleta, porque a gente não consegue aprender inglês ou qualquer outro idioma e chegar à fluência se não praticar. O que eu preciso é praticar, porque a fala é uma ação ativa. Então não adianta só eu ficar recebendo, colocando conteúdo para dentro, se eu não consigo me expor. E por causa disso, a quinta estratégia, ela nos ajuda a alcançar a fluência. A quinta estratégia é comunique-se. Lembra lá do nosso vídeo 1? Foque na mensagem. Esqueça os erros. Foque na mensagem. E aqui você pode se comunicar da maneira que você tiver para se comunicar. E aqui você não precisa conhecer um nativo para começar a falar. Só fale. Busque um amigo que já estuda ou que está num nível à frente para você treinar o seu inglês. E se nem assim você tiver ninguém para treinar o seu inglês, treine com você mesmo. Nós já falamos isso nos vídeos anteriores. Grave a sua voz. Ouça a sua voz, a sua entonação, a sua junção de palavras.
compare com os nativos e peça ajuda. Se você já estuda inglês, pergunte ao seu professor como que está a sua pronúncia, se é aquilo mesmo, mas você precisa falar. Sem a prática, a gente não alcança a fluência. E com tudo isso que eu falei até agora, talvez você esteja se sentindo desmotivado. Primeiro, porque você se compara com outras pessoas que falam inglês e nunca acha que o seu inglês está sonoro, está claro ou está do jeito que você gostaria. Porque você sempre olha para aquele seu colega que fala mais bonito, que fala melhor e que é desenvolto. Mal a professora fez uma pergunta e ele já começa a responder. Por que isso às vezes acontece? Por que é tão difícil para uns e para outros não? Por causa do fator habilidade. Eu vou bater sempre nessa tecla. Não se esqueça que a fluência ela está extremamente ligada à palavra habilidade e que a habilidade ela é uma técnica que precisa ser desenvolvida. Aqui nós já falamos de 5 estratégias que vão te ajudar a desenvolver melhor a habilidade de falar inglês para alcançar a fluência. Quando a gente quer conquistar a fluência, nós vamos imaginar que daqui aonde você está até a fluência existe um caminho. Um caminho que você precisa percorrer, ou seja, colocar a mão na massa. Então, com isso, sabendo aonde você está e sabendo aonde a fluência está, você precisa ajustar alguns pontos. Lembra que eu falei que falar inglês é uma atividade e por ser uma atividade é uma ação ativa, porque depende de você. Ela não é passiva. Se você só ficar lendo livros, só assistindo vídeos, só assistindo séries, isso não vai te fazer falar, porque todas essas ações são ações passivas. Para falar, você precisa se comunicar. Ouvir não é o bastante. Não estou falando aqui que ouvir não é algo bom para quem está aprendendo inglês. Muito pelo contrário, ajuda a gente a apurar o ouvido, a perceber junção de palavras, ver o ritmo da fala, entonação num discurso, mas se você quer falar, você tem que falar. Um outro ponto importante, além de falar, é ampliar a sua capacidade de pensar em inglês. E é nessa hora que os alunos se desesperam, porque quando um professor fala para o aluno pensa em inglês, o aluno nem sabe para onde isso vai. Então já vamos esclarecer o que é pensar em inglês. Pensar em inglês é não usar o português para falar o idioma que você está falando. Por exemplo, se eu te perguntar assim, Tell me about your last Saturday. What did you do? E aí, antes de você me dar a resposta, você já está traduzindo palavra por palavra do que eu disse. E depois que você traduz, você começa a montar aqui o seu texto, o seu discurso em português para poder me contar. Pronto, isso é pensar em português. E nós sabemos quando um aluno está pensando em português, quando isso acontece, quando ele leva tempo para responder uma pergunta, ou quando ele está falando sobre determinado assunto, tópico, e ele, a cada uma, duas frases, ele dá uma pausa. Por quê? Ele está traduzindo aqui tudo que ele pensou em português para falar. O inglês ele tem que ser instantâneo. Por exemplo, quando eu falo para você a palavra book, dog, que são as palavras comuns para nós e que grande parte das pessoas já sabe, você imediatamente já pensa book no que é e dog no que é. Isso nem passa pelo português, já logo vem à sua cabeça a imagem. Dessa forma, você está pensando em inglês. E aí eu vou pegar aquilo que nós falamos lá no primeiro vídeo. Ignore os erros nesse início. Pense na mensagem, naquilo que você quer dizer. Como você quer organizar o que você já tem aqui para falar. Só fale. Com essa dica de hoje, eu quero deixar aqui para você 2 exercícios para você fazer, independente do nível de inglês que você esteja.
Você vai escolher ou um vídeo, ou uma TED Talk, ou um pedacinho de uma série curtinha, de 2, 3 minutos no máximo. Você vai ouvir esse vídeo, transcrever o que estão falando, depois você vai ler com o seu inglês, com a sua entonação. Depois que você lê, você vai gravar e vai se ouvir. E depois vai se comparar com o original. Se não tiver bom, você vai ler de novo, gravar de novo e se comparar. Isso é um exercício se você quer conquistar a fluência. Esse é o exercício número 1. Exercício número 2, que nós falamos aqui hoje. Você vai escolher 5 palavras que você já usa com certa frequência em inglês, procurar o significado dessas palavras no dicionário e fazer frases. Pelo menos 3 frases com cada palavra nova que você buscou. E aí vai totalizar 15 frases. Ai, mas é muita frase. Você não quer ser fluente? A fluência ela tem um caminho. É uma habilidade. A habilidade a gente desenvolve com técnica, com repetição. Depois que você fizer essas frases, você vai gravar você lendo essas frases que você escreveu. E aí vai se ouvir e se comparar. Por que eu falo tanto com você sobre gravar o que você fala, se ouvir e comparar? Porque quando nós falamos em influência, não basta apenas conhecer as palavras e os seus significados. Nós precisamos conhecer as estruturas, os traços característicos principais de entonação, principalmente do inglês, que é quase que uma língua cantada. Mas não só os traços de entonação, também de junção de palavras, de abreviação de palavras e de algumas sílabas que sequer são pronunciadas quando elas estão num discurso. Por isso que é importante a gente ouvir muito, prestar muita atenção no inglês que é falado e reproduzir esses sons, imitar esses sons. Espero que com essa dica de hoje você esteja um passo mais perto da fluência, porque você conseguiu entender o que vai te ajudar, qual é o caminho que você tem que seguir para estar cada vez mais próximo dessa fluência, que nada mais é que ser espontâneo ao falar inglês. Falar com naturalidade e sem pressão, sem ficar decorando frases, porque o inglês falado ele é muito mais simples do que você pensa. Continua por aqui que esse assunto de fluência vai conseguir te orientar e te deixar mais confiante para falar inglês. A gente se vê, goodbye!